Êxodo 20, do verso 4 até o verso 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Deus é o noivo pactual, e Ele não admite que a sua noiva se enamore das imagens de deuses pagãos. Ele não quer que o coração da sua noiva saia atrás das imagens de divindades pagãs. E você deve lembrar que no contexto, o povo de Israel vivia rodeado de nações ímpias, pagãs, adoradoras de falsos deuses com as suas imagens. Então, em primeiro lugar, o povo de Israel não poderia construir para si ou confeccionar para si as imagens desses deuses pagãos. Olhe para o capítulo 20, verso 23 de Êxodo. Deus vai repetir aqui o mesmo princípio: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. A mesma verdade você vai encontrar no capítulo 22, verso 20: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. E você deve lembrar que o sacrifício, geralmente nas nações pagãs, geralmente ele era oferecido diante de imagens. Em vários lugares do Antigo Testamento você vai ouvir falar a respeito de um ídolo chamado Moloque. E em várias ocasiões você vai ver o Senhor condenando as nações pagãs, porque elas ofereceram os seus filhos a Moloque. A imagem de Moloque era a imagem de uma besta com uma grande bacia de alumínio, em que eram colocadas as crianças que deveriam ser colocadas vivas para assarem até a morte. Então esses sacrifícios eles aconteciam diante de imagens. O princípio aqui, irmãos, é que o noivo, ele não aceita, ele não admite em hipótese alguma que a sua noiva, a sua amada, tenha junto a si imagens de rivais. Da mesma forma como você, marido, não admite que a sua esposa tenha no meio dos seus pertences a imagem de outro homem. Mas há uma segunda verdade nesse mandamento. Nesse mandamento, Deus não proíbe apenas a confecção de imagens de outros deuses. Ele também possui uma aplicação para as imagens do verdadeiro Deus. O texto de Êxodo 20, verso 4 a 6, não menciona qualquer imagem do verdadeiro Deus. O texto vai falar apenas de imagens de elementos da criação, animais, árvores, corpos celestes. Mas à medida que você lê a Escritura, à medida que a revelação bíblica progride, você vai ver que o próprio Deus, ele se encarrega de aplicar o segundo mandamento a imagens dele mesmo. Êxodo 32, o famoso caso do bezerro de ouro. Então alguém dentre a multidão gritou: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. O verso 5 diz que Arão, vendo isso, ou seja, quando ele viu a afirmação de alguém que ali eram os deuses, ele tentou corrigir. É como se ele dissesse: não, amanhã será a festa a Yahvé. Então aquela imagem, de acordo com Arão, representava Yahvé, não outros deuses. E você sabe como isso aqui terminou. Muito sangue foi derramado porque Deus puniu os idólatras. Então Deus não admite representações dele mesmo. Você vai ver a mesma coisa em Deuteronômio capítulo 4, verso 15 e verso 16. E aqui Deus está dizendo para o povo que o povo deveria cuidar para não fazer nenhuma imagem, porque lá no monte o povo não havia visto nada. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Vocês não me viram,
Vocês não viram imagem alguma, então não façam imagens de mim. Já perceberam como nós quebramos esse mandamento também? Nós fazemos as nossas imagens da divindade. Pegue qualquer revista infantil. O propósito desse segundo mandamento é dizer como deve ser a adoração ao verdadeiro Deus. Por meio do segundo mandamento, Deus nos ensina como Ele deve ser adorado. Percebam, o primeiro mandamento diz a quem nós devemos adorar. O segundo mandamento diz como Ele deve ser adorado. E aí a pergunta é: como é que o Senhor deve ser adorado? Como deve ser o culto a Deus? E aí nós precisamos retornar ao nosso catecismo maior, para ver como os autores do catecismo trabalharam as exigências e os pecados que são proibidos. Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, jurar em nome de Deus e fazer votos a Ele, bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e vocação de a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Então são dois deveres. Primeiro, você deve receber, você deve observar, você deve guardar puro e inalterado o culto. Não é função sua, não é função nossa inventar nada no culto. Você chega para o pastor Dorisão e diz assim: pastor, vamos colocar umas cordas lá de cima para algumas irmãs ficarem descendo e subindo pela corda, fazendo os malabarismos, uma coreografia muito bonita, vai atrair muita gente. Pastor, vamos fazer assim que vai ficar mais bonito. Você não tem que inventar nada, você tem que receber e você tem que guardar puro aquilo que Deus revela na sua palavra de como deve ser o culto. E o nosso catecismo diz como deve ser o culto. Ele deve ser constituído de oração, ações de graças, cânticos, leitura da palavra, pregação da palavra, ouvir a palavra. O ouvir a palavra também é um elemento de culto. Muitas vezes a gente chega querendo inovar e fazer essas coisas, porque a gente diz assim: pastor, eu queria participar do culto também. Você participa. O problema é que você tem perdido a perspectiva de que o ouvir atenciosamente é participar, é estar ativo no culto. Você acha que é ficar passivo e não fazer nada. E o culto consiste dos sacramentos, da manutenção do ministério, do jejum solene, dos votos e dos juramentos em nome de Deus. E um outro dever é que você deve detestar, você deve opor-se a todo culto falso. E o que mais abunda hoje no meio evangélico é culto falso prestado ao Senhor. E nós resistimos a isso, dizemos assim: não, o que importa é que todo mundo está pregando a Jesus. Adorar errado o Deus verdadeiro é adorar de forma errada. Adorar errado o verdadeiro Deus é dar testemunho do Deus errado. Quando o pastor chegar diante de vocês e dizer: isso não é ato de culto, não é isso que a Escritura revela, irmãos, não é capricho, é temor. É temor porque Deus não tem por inocente quem contamina o seu culto com inovações. E toda inovação que nós colocamos no culto corrompe o culto, contamina o culto, suja o culto. Veja isso em Êxodo 20, verso 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Aí você vai dizer assim: o que tem a ver? Nós não temos altares. Nós não temos altares porque um único, perfeito e todo suficiente sacrifício já foi oferecido no Gólgota. Mas o princípio desse versículo permanece. E o princípio desse versículo é: sempre que o homem introduz no culto aquilo que é próprio dele, ele corrompe o culto. Por quê? Quando os israelitas fossem construir um altar, eles deveriam construir o altar
com as pedras exatamente como eles as encontrassem na natureza, rústicas como fossem, do tamanho que fossem. Se o homem usasse a desculpa de usar a sua ferramenta para esculpir a pedra, para fazer aquele tipo de pedra, deixá-la quadradinha, bonitinha, para encaixar direito, ficar aquele culto hermeticamente organizado, com uma simetria perfeita, ele corromperia e contaminaria o altar. Por quê? Porque ele introduziu a ferramenta dele naquilo que foi criado por Deus. Quando você introduz a tua vontade no culto que foi determinado por Deus, você corrompe o culto. E é esse o princípio. Então, por amor a você e por amor à alma, nunca chegue para o teu pastor e nunca chegue para o teu conselho dizendo: vamos fazer diferente, está tão chato. Mas alegre-se, porque Deus vem até você na sua palavra e diz: me adore com orações, me adore com cânticos, me adore com leitura da minha palavra, me adore com a pregação da minha palavra, adore a mim, ouvindo atentamente aquilo que eu digo na palavra, adore ao meu filho, recebendo os sacramentos com fé, e se alegre nisso. Para encerrar o segundo mandamento, irmãos, a pergunta 109 fala dos pecados que são proibidos, e diz assim: os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Aí vejam agora: fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura, toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A simonia. Os irmãos sabem o que é simonia? O que foi que Simão o mago fez quando viu os apóstolos orando pelos samaritanos e impondo as mãos sobre eles? Ofereceu dinheiro para que os apóstolos concedessem a ele o mesmo poder. Lembram disso? Simonia vem dele. É você tentar obter qualquer dom, qualquer cargo, qualquer ofício na igreja por meio do dinheiro. E isso acontece na igreja também. Então é um pecado proibido no segundo mandamento. O sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus nos deu. Então veja que não é somente acrescentar inovações no culto, mas tirar aquilo que é essencial do culto também é quebra do segundo mandamento. Alguém aqui já chegou, por exemplo, no reverendo Dorisvan: pastor, não vamos fazer pregação hoje no culto, não. Um culto sem pregação, pastor, vamos fazer aqui um culto só musicado. Graças a Deus, eu estou vendo aqui dizer que nunca fizeram isso. E é o que mais acontece no meu evangelho. E veja que o nosso catecismo fala das imagens de qualquer ou de todas as pessoas da divindade. Tenhamos cuidado.